Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 688. Poder. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Isto não é bom. Thor agarrou seu martelo enquanto olhava para o pilar do poder. Ele estreitou os olhos ao sentir o espaço começar a distorcer. Isso definitivamente não é bom. Mesmo para um deus como Thor, aproximar-se do miasma tóxico que Victor e Tigatituel estavam liberando causaria danos significativos a si mesmo. Por isso, ele havia se afastado e observado a situação de longe, esperando uma oportunidade em que pudesse ajudar seus aliados. Quando o portão foi fechado, ele notou que o miasma havia diminuído significativamente. Por causa disso, ele se aproximou e começou a observar o novo rei do inferno com cautela. E a conclusão que ele tirou não foi boa. A facção bíblica ficará mais forte agora. A razão para esse pensamento era simples. O inferno, no futuro, estaria em boas relações com o céu. Tanto quanto o Thor podia ver, o novo rei do inferno não tinha ódio ou rancor contra o líder do céu, e quando o inferno e o paraíso trabalhavam juntos, a facção ficaria muito mais forte. Pai de todos precisa saber sobre esta e aquela abominação também. Thor estremeceu ao sentir o poder daquele pilar. Era nessas horas que ele ficava irritado porque a ponte entre os reinos havia sido destruída. Se o Bifrost estivesse operando, ele poderia ter pedido reforços. Heimdall, espero que você esteja vendo isso. Ele falou em voz alta. Meu rei, devemos sair daqui. Adão falou com olhos cautelosos em direção ao pilar do poder. Aquele pirralho. Ele se transformou em uma existência aterrorizante. Ele é mais problemático do que Vlad agora. Adão não pôde deixar de mostrar um leve sorriso. Acredite ou não, ele é muito mais lobo do que Vossa Majestade imagina. Ah! Você parece entendê-lo bem. Como você sabe, ele é um grande amigo dos meus filhos. E confio nele o suficiente para deixar minha filha sob seus cuidados. Volk levantou uma sobrancelha. Ele estava prestes a resmungar novamente sobre uma lobisomem fêmea entrando na mesma sala que um vampiro macho, o que não era nada além de uma receita para problemas. Mas ele calou a boca quando ouviu o que Adam disse. O menino morreria antes que qualquer coisa ruim pudesse atingir minha filha. Adão riu. Uma atitude muito parecida com a de um lobo. De fato. Pelas palavras de Adam, ficou claro que o vampiro valorizava muito sua filha, e Volk realmente não queria entrar em uma situação problemática com alguém com o inferno inteiro atrás deles. E quem disse que o problema é meu? Adão mostrou um pequeno sorriso. Ah, aquele menino se tornou uma pessoa tão boa que mesmo alguém tão arrogante e impetuoso como Volk agora será cuidadoso em assuntos relacionados a ele. Adão sentiu que a decisão de deixar seus filhos sob a proteção de Victor foi a melhor decisão possível. Ajudamos na guerra, fizemos nossa parte. Eu não chamaria isso de ajuda, mas desde o início, foi especificado que os lobos não enfrentariam as grandes ligas de demônios e apenas demonstrariam números. Adão pensou: chame os batedores de volta. Não vamos mais interferir na guerra. Mas não vamos embora. Volk olhou para o pilar do poder com os olhos apertados. A preocupação era visível em seu semblante calmo. A luz e as trevas estão naquele pilar. Algo está nascendo, e eu preciso testemunhar isso. Todos assistindo esta guerra olharam com sentimentos confusos para aquele pilar de luz e trevas. Eles instintivamente sabiam que o que havia dentro daquele pilar não era algo que jamais havia sido visto antes. Um ser que quebrou as regras de equilíbrio feitas pelas entidades primordiais. Um ser apareceu nas nuvens. Seu poder escondia sua presença. Ele era o guardião do equilíbrio, o carrasco e o líder da prisão do limbo. É isso que vocês queriam, juízes. O homem praticamente rosnou com visível aborrecimento. Você queria criar esta abominação? Não interprete mal nossas ações, limbo. 3 seres das trevas apareceram diante do homem e olharam para o pilar de luz e trevas. Nossas ações foram apenas para o benefício das almas e da existência que juramos proteger, nada mais e nada menos. Então por que você não me permite acabar com essa abominação? A balança ainda não foi quebrada. E mesmo que ele busque isso,
Um acordo foi feito, e nós, entidades primárias, cumprimos nossos acordos. O tempo de um ano é um piscar de olhos para nós. Diablo perecerá quando esse tempo acabar. Come 0/v/el/bin /net. A morte vai garantir que isso aconteça. Seus tolos. Vocês não achavam que se tudo não acontecesse para impedir o plano daquela abominação, ela se tornaria muito mais forte do que poderíamos controlar? Nenhum é mais forte que os primordiais, Limbo, mesmo se ele se tornar um ser que quebre o equilíbrio. Não permitiremos que sua existência se prolongue por muito tempo. Ele seria parado por você ou pela própria morte. Veias literais pulsavam na cabeça do Limbug. Esses filhos da puta são tão fanáticos por seu trabalho e pelas almas que não conseguem ver algo tão claro na frente deles. Se aquela abominação tivesse executado seu plano, não ficaria parado esperando sua morte. Ele sabe que quebrar o equilíbrio é algo que faria de todos seus inimigos. Por isso, ele tentou reunir todos os infernos sob uma bandeira, para que o sistema que criamos ficasse totalmente desequilibrado, chamando a atenção de todos para esse problema. E os únicos que poderiam intervir em toda essa confusão seria a morte e eu. O cara do limbo, por mais que quisesse interferir, estava de mãos atadas pelas próprias regras do universo porque, aparentemente, Diablo não havia quebrado o equilíbrio. O pagamento que ele fez aos juízes do abismo garantiu que o sistema pudesse permanecer funcionando e deu-lhe imunidade por um tempo limitado de seres primordiais como ele e a morte. Agora que um novo rei do inferno havia nascido e um novo governante havia sido nomeado, o sistema foi recuperado e voltou ao normal. Ele não havia quebrado o equilíbrio. Até agora, o bastardo andava em uma linha tênue de propósito. Mas agora ele não tem desculpas. Eu posso intervir. Ele pensou até que tentou intervir e não conseguiu. Porque ele não poderia intervir. O Limbug estreitou os olhos e olhou mais profundamente para o pilar do poder que começou a diminuir. O equilíbrio não foi quebrado. Ele abriu os olhos em choque. As bocas dos juízes do abismo acabaram de se transformar em grandes sorrisos. Enganar. Limbo não sabia se aquele insulto era para ele ou para Diablo, talvez para ambos. Mas ele não se importava nem um pouco. Ele não estava com disposição para isso. Quando o poder começou a desaparecer, um homem foi revelado no céu. Ele tinha a pele pálida, várias tatuagens escuras, 2 chifres em sua cabeça eram visíveis e 6 asas que eram uma mistura de asas de anjos e anjos caídos esticadas atrás de suas costas. Além disso, uma cauda preta era visível atrás dele. E seu corpo tinha várias partes que apareciam como uma armadura vermelha escura, característica que ele tinha quando era um demônio. Era evidente que ele era uma fusão das entidades conhecidas como anjos caídos, anjos e demônios. Sua própria aparência era caótica. Ele parecia andrógeno como anjos, mas feroz como um demônio, uma abominação que não deveria existir. O poder de Nepalen. O homem sorriu amplamente quando viu Dark Demonic Miasma aparecer em sua mão esquerda e a luz sagrada dos anjos aparecer em sua direita. Uma aura cobriu seu corpo e a pressão ao redor cresceu exponencialmente. Palmas, 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 palmas. O som de palmas foi ouvido por toda parte, e todos inconscientemente se voltaram para o som e viram um homem sentado em um trono com um grande sorriso no rosto. Parabéns, Lorde Diablo, sua evolução foi incrível. Você passou de um demônio humilde que não conhecia seu lugar para uma aberração de várias raças juntas. Que grande atualização de status. O desdém e a diversão em seu tom eram tão óbvios que ninguém comentou. Alucard. Seu verme amaldiçoado. Uma espada de luz misturada com trevas foi criada em sua mão. Eu vou te matar e pegar de volta o que é meu por direito. Oh! Antes disso, diga-me, Diablo, estou realmente curioso sobre uma coisa. A curiosidade era visível no rosto de Victor, ele nem se importava com a ameaça de Diablo. O que? Todo o seu plano estava indo para isso. Para se transformar em uma existência que quebra o equilíbrio. Minhas intenções estão além da sua compreensão, mas vou esclarecê-lo com um pedaço desse conhecimento. Sim, esse foi apenas o primeiro passo do meu plano. Oh!
Agora que tenho um poder que ninguém ousou desafiar, posso começar meu plano. Entendo. Victor sorriu um pouco. Tanto planejamento, tantos anos controlando demônios. Tudo isso para ficar mais forte. De certa forma, você é um exemplo a ser seguido. Você tem muita paciência. Victor levantou-se lentamente de seu trono. Com paciência, você pode conseguir grandes coisas, e tudo o que me restou foi o tempo. Mas eu ainda não entendo uma coisa, Victor disse enquanto se levantava completamente. Você se tornou um Nephilim. Você deveria ser poderoso, mas... Rumble, rumble, rumble. O raio vermelho começou a cobrir o corpo de Victor, e aquele poder fez com que todos recuassem alguns passos para longe dele. Ele desapareceu, deixando para trás rastros de Rei Lightning, e apareceu antes de Diablo. Por que você ainda está tão fraco? O que Boron? Um soco tão poderoso que parecia um trovão explodiu para fora, e Diablo desapareceu de onde estava e disparou com o impacto. Ponto. Nem mesmo o Diablo entendeu o que havia acontecido quando ele caiu no ar. Mesmo que ele não tivesse completado sua evolução com o ovo da criação, ele deveria ser mais forte do que todos os vermes lá embaixo. Foi um ser que quebrou a balança. O primeiro híbrido em ambos os lados do equilíbrio perfeito. Inaceitável. Lilith, querida. Seja uma boneca, e volte para sua filha. Vou garantir que você tenha sua chance de vingança mais tarde, ok? Lilith engoliu em seco e estremeceu um pouco. Quando ela viu o sorriso gentil de Victor, ficou óbvio que não era um pedido, mas uma ordem. Ela sentiu seu coração bater mais rápido e seu rosto ficou levemente vermelho. O poder que emanava do corpo de Alucard era inebriante e poderoso, quase como uma droga. Ok. Bom. Victor, que estava com as mãos atrás das costas em posição de peito aberto, apenas ergueu a mão e pegou um soco que veio voando em sua direção. Ocorreu uma explosão de poder, que fez-lhe voar. A mulher rapidamente recuperou o equilíbrio central e olhou para cima em choque quando viu Victor segurando a mão de Diablo. Ela podia ver claramente a energia vermelha cobrindo a mão de Victor. Impossível! Diablo gritou em descrença. Impossível! Por que impossível? A zombaria de Victor aumentou. Não há como um mero vampiro ser mais forte do que um híbrido perfeito como eu. Enganar. Victor torceu a mão de Diablo, e o som de ossos quebrando ecoou doentiamente. A resposta está bem diante de você, mas você ainda não a vê. Quão míope para o grande Diablo. Victor deu um soco no estômago dele e o mandou voando para o céu. Lightning cobriu o corpo de Victor e ele desapareceu. No entanto, ele reapareceu atrás de Diablo e o atacou novamente, fazendo voar em uma direção diferente. Ele repetiu esse processo várias vezes, centenas de milhares de vezes até que tudo se tornou um borrão vermelho para Diablo. Do ponto de vista de todos, eles apenas viram muitos raios vermelhos piscando constantemente, tratando o Diablo como um brinquedo. Que porra é essa? Como ele consegue manter um estado de velocidade tão estável? Natasha grunhiu em descrença. O que a surpreendeu não foi sua velocidade, mas a consistência de sua velocidade. Ele estava fazendo vários movimentos, mas não mostrava sinais de desaceleração ou aceleração. Em vez disso, era como se ele estivesse parado em um ponto de velocidade específico. Uma façanha ainda mais difícil do que controlar Lightning, prova de que ele dominava totalmente o uso de Lightning. Natasha poderia fazer algo semelhante? Sim, ela podia, mas não era perfeito. Sempre haveria ajustes em sua velocidade. Nem eu consigo ser tão estável. Ele ficou tão forte. Afrodite respirou fundo, descrença e empolgação visíveis em seu rosto. Os anjos apenas assistiram incrédulos ao que estavam testemunhando. Até o próprio Pai Celestial não fez nenhum comentário. Em vez disso, todos pareciam ter parado no tempo e assistiam a tudo como se estivesse passando um filme. Mesmo Kaguya, que sempre acreditou no potencial de seu mestre para quebrar o bom senso, reagiu da mesma forma. Skatasha estava em um estado semelhante a Afrodite. Ela era gostosa. Tanta energia. Tanta disciplina. Tanto controle.
tanto poder. Scartache estremeceu de prazer. Foda-se, estou tão molhada. Helena cheirou o nariz e sentiu o cheiro de excitação. Ela olhou para Scartache, para os generais e para si mesma. Até a própria Lilith, que estava um pouco afastada, exalava um perfume semelhante. Acho que isso é esperado. Suficiente. Diablo gritou e o poder explodiu de seu corpo. Quando ele parou, todos viram seu corpo espancado, que começou a se regenerar em alta velocidade. Estrondo. Victor apareceu na frente de Diablo. O agora Nepalem tentou atacá-lo, mas Victor continuou se esquivando no lugar. Estou decepcionado. Treinei sem parar por 700 anos, esperava uma boa luta, e essa é a merda que recebo. Ele olhou para Diablo como se estivesse olhando para um pedaço de merda ambulante. Eu até deliberadamente ajudei você a ficar mais forte, e você me decepcionou assim. Ah! Ele suspirou enquanto se esquivava, então socou o Diablo no estômago novamente. Tosse. Ele agarrou Diablo pelos cabelos e o fez olhá-lo nos olhos. Então ele socou o demônio antigo com tanta força que todo o seu rosto cedeu. Tamanha brutalidade nem fez Victor piscar. Em vez disso, ele apenas jogou o demônio que virou Nephalem em direção ao chão, criando uma cratera com seu corpo. Logo, ele flutuou suavemente até o chão com as duas mãos ainda atrás dele. O motivo dessa postura? Ele estava simplesmente dando ao inimigo uma chance de atacá-lo. Essa posição também era uma armadilha porque, no final, não importa em que posição ele estivesse, ele ainda reagiria tão rápido que poucos seres seriam capazes de perceber. Ele aprendeu isso no treinamento, uma posição que demonstrava superioridade. Ele estava basicamente dizendo, eu nem preciso entrar em uma postura de artes marciais para lidar com alguém como você. Esta era uma mensagem que qualquer um que treinasse em artes marciais entenderia. Uma mensagem ofensiva que ele só usava para aqueles que não respeitava. Deixe-me te ensinar uma lição, Diablo. Não se preocupe, é grátis. Você. Victor fez um gesto com a mão. Silêncio, estou falando. Tosse. Diablo tocou sua garganta e sentiu sangue escorrendo de seu pescoço. Sei como? Como ele me cortou. Eu nem vi nada. Onde eu estava? Victor tocou seu queixo, assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Sim, eu admito, seu poder cresceu muito. Em seu estado atual, você poderia lutar contra seu eu passado e derrotá-lo facilmente. Mas do meu ponto de vista, você ficou mais fraco. HU? Diablo, você era um ser gigante que usava força bruta para atacar e matar. Esse era o seu estilo de luta. Seu poder fluía melhor nessa forma. Agora, você está em uma forma humanoide e não tem ideia de como usar este corpo. Você está tentando lutar como costumava em um corpo completamente diferente. É ineficaz. O poder é bom, mas o poder sem controle é inútil contra alguém no meu nível. Além de ser poderoso, tem uma base muito sólida de artes marciais. É simplesmente revoltante que você tenha acreditado que poderia me atingir com tamanha mediocridade. Atualmente, até Scartache, que é muito mais fraco do que você em energia bruta, o mataria facilmente. Isso é em tosse. Sua garganta e todo o seu corpo foram cortados mais uma vez. Ainda não terminei. O básico é a base de toda a construção de poder, pelo menos para seres humanoides como nós. Artes marciais, disciplina, controle de energia, uso mais eficaz do poder, etc. Isso é o que lhe falta. Ao adquirir imenso poder, você cortou suas próprias pernas. Você ficou mais fraco. Você pode usar o poder bruto para esmagar os vermes insignificantes, mas quando você está lutando contra alguém do meu nível, você precisa de muito mais do que apenas poder bruto. É decepcionante que você não consiga ver isso. Scartache acenou com a cabeça com um sorriso satisfeito. Ela imediatamente percebeu isso quando viu Diablo. Ironicamente, o rei demônio costumava ser mais forte do que era agora. Você pode falar agora. E impossível. Eu não vou aceitar isso. Você está dizendo que eu fiquei mais fraco? Eu, Diablo. Um híbrido. Um Nephalem. Um ser que quebrou o equilíbrio.
Se você acha que quebrar o equilíbrio feito por seres primordiais que existem desde o início da existência é tão fácil, então você é um tolo. O cara do limbo olhou para os juízes do abismo e viu os três olhando para ele com sorrisos comedores de merda. Por alguma razão, ele sentiu que os três olhavam com desdém. O que? Não é nada. Só de pensar que um jovem tem mais controle e calma do que você. Ok, ele definitivamente sentiu isso. Como uma entidade primordial, você não deveria pegar leve e olhar para o quadro todo. Você ficou tão focado em seu dever de proteger o equilíbrio, você ficou tão focado em Diablo que esqueceu que ele não é o centro do universo. Cada ação tem uma reação. Cabe a nós, acima de tudo, prever o quadro todo e tomar as melhores decisões. Por causa disso, fizemos um acordo com o Diablo porque sabíamos que outros seres sobrenaturais também precisavam de tempo para agir. O futuro é escrito pelo livre-arbítrio dos seres que vivem e respiram. Não existe um futuro certo. São as ações de hoje que moldam o futuro. O passado já aconteceu, e o presente é a base que você constrói para o futuro. Isso é o que a Árvore Universal me pediu para contar você. Ok. Ele sentiu isso também. Ah! Eu odeio quando vocês fazem isso. Os juízes do abismo apenas sorriram em aparente diversão. A Árvore Universal alimenta a árvore do mundo deste planeta desde o início do conflito para que ela não seja destruída. Ela também já tem todas as almas que foram mortas naquela guerra. Num futuro próximo, elas reencarnarão em novos seres. Por enquanto, use seu poder para diminuir as consequências dos ataques dos dois seres. Ok, eu vou jogar os resquícios de poder no limbo, certo? Sim. As veias estavam salientes na cabeça de Diablo. Vários sentimentos confusos que apenas aumentaram sua raiva surgiram em seu coração. Ele há muito havia perdido todos os aspectos da racionalidade. Sentir todos os seus esforços sendo negados pelo ser à sua frente só o irritou ainda mais. Impossível. Ele gritou de ódio, impotência e raiva. Várias Spears of Dark Power and Light foram criadas atrás dele, e ele as jogou em direção a Victor. Victor olhou para eles com olhos entediados e apenas desviou do ataque casualmente. Para ele, era tão lento que nem era engraçado. Ele poderia evitá-lo com os olhos fechados. Várias explosões gigantescas eclodiram atrás de Victor. Se não fosse pela barreira, todo esse lugar teria sido destruído, mas uma coisa estranha começou a acontecer. As explosões começaram a diminuir de intensidade como se alguém tivesse deliberadamente diminuído as consequências da destruição. Morra, morra, morra. Ninguém é mais forte que eu, nem mesmo um verme como você. Muito bem. Victor sacudiu o pulso e os braços de Diablo caíram no chão. Diablo olhou para seus braços e viu minúsculos fios de sangue, mas não teve tempo de contemplá-los quando sentiu uma pressão assustadora à sua frente. Ele rapidamente olhou para frente e viu o corpo de Victor coberto de Dark Red Power. Você disse que é mais forte que eu. Lentamente, a aura começou a crescer. Então cabe a mim provar que você está errado. Cabe a mim mostrar o quão pequeno e insignificante você é. Eu vou te mostrar, demônio. Sua voz começou a ficar distorcida e a pressão começou a aumentar até se tornar sufocante. A verdadeira definição de poder. Os olhos de Victor começaram a brilhar e o miasma e a energia vermelha negativa ficaram mais intensos. No próximo segundo, um gigantesco pilar preto e vermelho de energia subiu no céu. A pressão da energia era tão grande que todos no planeta podiam sentir e ver os efeitos do pilar à distância. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 689. A verdadeira definição de poder. O que é aquilo? Esta foi uma das poucas frases que surgiram no cérebro de Diablo ao ver um grande pilar de puro poder. Por que ele tem tanto poder? Ele se sentiu entorpecido. Em toda a sua existência, ele nunca esteve tão perto de uma quantidade tão enorme de energia. Diante daquele poder, ele se sentiu pequeno e insignificante. Era como se estivesse na presença de um ser que fazia sua existência e esforço nada significarem. E com esse pensamento, junto com a sensação avassaladora e entorpecente do poder de Alucard,
algo começou a brotar dentro dele. Temer. O mais puro e imaculado sentimento de medo. Diante do desconhecido, todos os seres ficaram com medo, e Diablo não foi exceção a essa regra. Na verdade, ele pode ser ainda mais afetado por essa regra do que o normal. Afinal, ele tinha um traço de controle muito forte e gostava de ter tudo sob seu controle. E quando algo estava completamente fora do seu controle a ponto de se tornar desconhecido, o medo nasceu. Quando você não sabe como lidar com esse estranho e percebe que está à mercê dele, o desespero nasceu. Pelo Santo Padre. Que porra é essa? Ariel comentou em estado de choque, e estremeceu ao sentir a negatividade daquele pilar de energia. Nenhum dos anjos comentou nada sobre a declaração ofensiva de Ariel. Eles estavam se sentindo da mesma forma, e a descrença era visível nos rostos dos anjos presentes. Mesmo aqueles que estavam muito longe devido às ordens de Ariel não foram exceção a essa descrença. O Pai Celestial levantou a mão e uma esfera de energia positiva foi criada ao redor de todos os seus anjos. Como seres positivos, estar tão perto de tanta energia negativa pode ter resultados muito ruins. Ele realmente não mentiu quando disse que era minha contraparte. O Pai Celestial pensou que a quantidade de energia produzida naquele pilar estava definitivamente no nível de um Deus Rei. Meus filhos, vou mandá-los de volta para casa. Ele não podia arriscar que os anjos menores fossem expostos a energia ainda mais negativa. Com um aceno de mão, todo o seu exército brilhou com energia branca e logo desapareceu em direção ao céu. Isso está muito além do que eu esperava. Ao ouvir a doce voz de uma mulher, ele se voltou para a deusa da beleza. Ele ficou muito mais forte do que eu pensava. Uma coisa que aprendemos, Afrodite. Natasia respirou fundo enquanto olhava sonhadora para aquele pilar de energia, foi que nunca devemos subestimar nosso marido. Mesmo que tenhamos essa certeza, ainda não é o suficiente. Kaguya respirou fundo, a emoção visível em seu rosto neutro e frio. Ele sempre vai quebrar nossas expectativas. Assim como desta vez. Rei do inferno e uma potência que rivaliza com os principais deuses dos panteões. Meu marido é incrível. Afrodite sorriu com orgulho. Ao ouvir os sons de respiração pesada, todos olharam para o lado e estremeceram visivelmente ao ver Skatashi sentada no chão com olhos perdidos e sonhadores, inteiramente em seu próprio mundo. E naquele mundo, havia apenas ela e o homem que produzia aquela quantidade abismal de energia. A expressão no rosto de Skatashi agora era muito perturbadora. Especialmente para Afrodite. Alguém que podia sentir as emoções dos outros, as emoções de amor, orgulho, obsessão e desejo de Skatashi estavam fora de escala. Victor parecia ter apertado um botão que nunca deveria ter sido apertado em Skatashi. Quanto essa mulher ama o poder? Afrodite não achava que a resposta a essa pergunta fosse tão simples. Não era simplesmente poder. Sim, a maior parte dessa reação veio desse motivo. Mas a outra parte veio do longo relacionamento de Skatashi e Victor. Genro e sogra. Mestre e aluno. Companheiros na luta e no treinamento. Os confidentes um do outro. E não menos importante, amantes. Todas essas emoções estavam agindo em espiral, aumentando ainda mais os efeitos que tinham sobre Skatashi. A mulher que sempre procurou alguém igual a ela, alguém para ser igual a ela, finalmente encontrou esse indivíduo. Não que ela duvidasse que Victor chegaria a essa altura. Era tudo uma questão de tempo. Sugiro não incomodar Skatashi agora, Kaguya murmurou, e todos, sem exceção, concordaram com ela. Os demônios também estavam em um estado semelhante ao Skatashi. Eles estavam olhando para aquele pilar de energia com adoração e desejo indiscutível. Como demônios, foram eles que sentiram mais profundamente os efeitos daquela energia. E Lilith, como uma deusa demoníaca, foi quem mais sentiu os efeitos dessa energia. Mesmo sendo uma deusa, ela ainda era um demônio e, como todos os demônios, ela amava o poder. Aquele sentimento arrepiante e opressivo era muito delicioso e inebriante. O Pai Celestial viu isso e percebeu que os demônios olhavam para Victor da mesma forma que seus filhos olhavam para ele, sem o desejo pecaminoso. É claro. O novo rei demônio pode não ser o mais hostil com os anjos,
mas ele é definitivamente o mais perigoso. O Pai Celestial secretamente pensou em aumentar a força de seus anjos e produzir mais anjos por precaução. Ele era um homem que acreditava no melhor das pessoas, mas sua experiência não podia ignorar alguém crescendo para se tornar o mesmo nível que ele. Era preciso cautela. O Pai Celestial era um Deus da criação, um Deus primordial do panteão bíblico. O Rei Demônio, em termos de energia, estava no nível de um Rei-Deus, e a diferença entre os dois em termos de energia era gritante. Mas o Pai Celestial não subestimou. Ele sem dúvida sabia que o Rei Demônio tinha mais experiência em luta e guerra do que ele. O Pai Celestial não era um lutador ou mesmo um general, ele era um criador, um artesão. O trabalho de comandar seus anjos ele deixou para seus filhos e interveio apenas quando necessário. O Pai Celestial, pela primeira vez em muito tempo, decidiu algo. Vou ter que conhecer melhor o novo Rei Demônio. Até agora, o novo Rei Demônio só o tratou cordialmente. Ele até salvou um de seus anjos no passado. Portanto, ele retribuirá o mesmo tratamento, e aprenderá mais sobre o novo Rei Demônio. Ah! Eu queria voltar para minha casa e focar nas minhas criações, mas parece que isso não vai ser possível. É uma necessidade aprender sobre ele afinal. Antes da criação vem a destruição. Isso foi muito além do que eu esperava. Se houvesse um sentimento para descrever o que Vlad estava sentindo agora, seria descrença. Ele fez uma previsão errada, muito errada. Alucard cresceu muito mais do que esperava. A prova disso está bem na frente dele, e a quantidade abismal de energia que estava sendo emitida não era engraçada. Vlad sabia muito bem que a maior parte dessa energia não vinha apenas de Victor, mas era impulsionada pela árvore do mundo dentro dele. A árvore do mundo aumenta tanto assim? Ele previu que a árvore do mundo impulsionaria um ser a um certo nível, mas não esperava que essa previsão fosse ainda mais longe do que esperava. Alexios, o que meus filhos estavam fazendo quando tinham 700 anos? Treinando relutantemente, aproveitando sua riqueza e brincando com jovens nobres vampiros. Certo. Em um mundo perfeito, Victor seria seu filho prometido, alguém que daria continuidade ao que havia construído e, com o poder que Victor tinha, levaria Nightingale a novas alturas. Mas este não era um mundo perfeito. Vlad se sentia perdido, resmungava internamente por não conseguir a árvore do mundo para si, sentia-se apreensivo por ter alguém com tanto poder perto dele, alguém que não podia controlar. Antigamente, ele não se preocupava com nada. Mesmo seu guerreiro mais forte, que era Skatashi, ainda não era páreo para ele em sua verdadeira forma. Mas esse não foi o caso de Victor. O segundo progenitor, agora o rei do inferno, tinha uma influência muito além do que ele poderia imaginar. Não só comandava um dos maiores infernos, como também a maior parte de Nightingale estava sob sua influência devido às suas esposas. Vlad piscou, e antes que ele percebesse, Victor ultrapassou em influência. Então aproveitou o momento e ganhou influência e poder que faria até mesmo Vlad pensar 3 ou 4 vezes antes de tentar lutar. Ele pode ser forte, mas lutar o inferno sozinho. Isso era pura insanidade. Ao contrário de Diablo, Victor parecia manter todo o inferno sob seu domínio e não dividia o inferno entre pilares demoníacos. Havia limites para o que alguém sozinho poderia fazer. Adão. Sim. Seu genro é um monstro. Sim. Adão arregalou os olhos ao perceber o que havia dito e olhou rapidamente para seu rei, que nem se incomodou. Meu rei. Está tudo bem, mesmo que sua filha escolha ter um relacionamento com aquele homem, eu não faria nada. Há limites para a estupidez, e irritar aquele homem é um deles. Adão piscou e piscou de novo, repetiu esse gesto várias vezes até começar a rir. Adão. Aquele homem conseguiu fazer o rei teimoso recuar apenas com aquela demonstração de poder. Foi realmente uma boa escolha deixar nas mãos de Victor. Ele continuou a rir, ignorando Volk completamente. Ele simplesmente não conseguia parar. Ele nem sabia por que achava isso tão engraçado, mas simplesmente não conseguia se conter. Sentimentos de descrença foram sentidos em todos os seres sobrenaturais do mundo. O nível de energia era simplesmente grande demais para ser ignorado.
Um ser de nível Deus renasceu e chamou a atenção de todos. Logo, os olhos dos seres sobrenaturais estavam todos focados na Terra. Diablo conseguiu chamar a atenção da maioria dos seres sobrenaturais, mas alguns panteões como os panteões grego, shintoísta, nórdico e hindu estavam simplesmente ocupados demais para se importar. Energias de nível Deus Rei explodindo como faróis atraindo a atenção de todos, e era simplesmente impossível ignorar. Thor, que estava parado no céu ao longe, ouviu o grasnido de um corvo, e logo aquele corvo pousou em seu ombro. Pai de todos. Isto é, energia negativa. A mais pura energia negativa. Quem é ele? Thor. O novo rei do inferno que usurpou o Diablo. Victor Alucard. O segundo progenitor de vampiros que apareceu recentemente. Sim. Thor teve que dar crédito a Victor. Ele conseguiu fazer o pai de todos ficar em silêncio em estado de choque por vários minutos. Bem, ele não pode culpar o pai de todos. Ele também se sentiu incrédulo. Ele não conseguia imaginar esse homem com o homem que ele viu no encontro dos seres sobrenaturais. Ele mudou e ficou mais forte muito rápido. A energia finalmente começou a diminuir e lentamente começou a se condensar em uma forma humanoide. Logo um ser inteiramente feito de escuridão e energia carmesim começou a aparecer, e de repente duas asas de puro miasma e escuridão apareceram atrás do ser. Então os olhos vermelhos do homem se abriram e os efeitos da pura negatividade foram sentidos por toda parte. A sensação fria de medo e desespero começou a ser sentida por toda parte. Thor se viu lembrando de todos os momentos ruins de sua vida, pois lágrimas começaram a cair de seu rosto ao se lembrar da morte de uma das pessoas mais importantes de sua vida. Thor. A energia azul cobriu o corpo de Thor. Preste atenção. A energia negativa invoca automaticamente todos os sentimentos ruins em sua esfera de influência. Proteja sua mente com divindade, ou você se tornará um pirralho deprimido. Se sim. Thor nunca sentiu um sentimento tão ruim antes em sua vida. Era muito deprimente. Se um deus como Thor se sentia assim, ele nem queria pensar nos efeitos que isso teria sobre os mortais. Diablo estava ajoelhado no chão enquanto olhava fixamente para o monstro à sua frente. Seu corpo tremia e ele mal conseguia respirar, pois a sensação de horror em seu corpo era simplesmente avassaladora demais para ser eliminada. Ele se sentia como uma criança indefesa diante de um monstro desconhecido. De repente, milhares de olhos vermelhos sangue começaram a aparecer no corpo do homem. E aquela visão fez crescer ainda mais a sensação ruim em seu corpo. Você está com medo? A voz distorcida, como se milhares de vozes diferentes estivessem falando ao mesmo tempo, era muito perturbadora. Victor deu um passo à frente, e isso foi o suficiente para Diablo cair para trás, instintivamente se afastando, o tempo todo tremendo como uma criança assustada. O desespero era visível no rosto de Diablo. Vendo essa visão, a decepção de Victor simplesmente aumentou novamente. Decepcionante. Você não é um Nephalem. Um ser que quebrou o equilíbrio. Você não está acima de todos. Prove. O sentimento negativo se ampliou ainda mais. Levante-se. Fique em posição. O que você é você. Victor não se importou, pois agarrou Diablo pelo pescoço e o fez se levantar. Criou uma espada de gelo, colocou na mão do homem e foi embora. Ele deu alguns passos para longe e ouviu a espada de gelo cair no chão. Victor se virou e viu o homem tremendo enquanto olhava para o chão onde a espada de gelo caiu. O sentimento negativo aumentou ainda mais quando todos os olhos no corpo de Victor se estreitaram perigosamente, e o ranger de dentes era bastante perceptível para todos os presentes. Pegue a espada. Pegue a espada. Não pode. Pegue essa espada, fique em posição como orgulhoso demônio que você afirma ser. A raiva de Victor fez o sentimento negativo explodir ainda mais. Tudo ao seu redor era um poço de negatividade, e Diablo estava sentindo tudo a queima-roupa. Nuble notas caralho tenho certeza que o autor fez referência ao filme do Gato de Botas 2. Diablo caiu de joelhos. Eu não posso. Apenas me mate. Eu não me importo. Apenas me tire deste lugar.
O silêncio que se seguiu após essa declaração foi simplesmente assustador, a raiva fria ainda mais perceptível agora. No final, até você só serve para ser comida de cachorro. Metade do corpo de Victor distorce completamente, e a cabeça de uma besta demoníaca aparece e voa em direção a Diablo. Diablo olhou para cima e tudo o que viu foi a boca cheia de dentes do monstro. Seu último pensamento foi o quão insignificante era tudo o que ele havia feito. Eu desejei poder, poder para ficar acima de todos os outros, acima de Lúcifer, acima até do próprio Pai Celestial. E no final, eu não pude. Enquanto olhava para o corpo de Diablo sendo devorado, Victor pensou com decepção em seu coração. É em momentos como este que sinto falta da guerra. Foi a última luta decente que ele teve, e isso foi há mais de 700 anos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 690. Fim da guerra. Qual é a definição de poder? Essa é uma pergunta amplamente feita por todos os seres sobrenaturais ao longo de suas vidas. Scartash tinha uma opinião muito forte sobre isso. O poder vinha em muitas formas, e era bastante problemático nomeá-las todas. Para os mortais, uma arma era uma forma de poder. A política era uma forma de poder. O dinheiro era uma forma de poder. Para seres de nível superior como Vlad, o Pai Celestial e Victor, o poder não era apenas a quantidade de energia que você tinha. O poder era a soma de tudo, desde técnicas, mentalidade, peculiaridades da própria raça e até mesmo artefatos como armas ou armaduras. Um ser pode ter muita energia e ser fraco. Um ser poderia ter pouca energia e ser mais forte. Tome o Pai Celestial como exemplo. Ele é um Deus primordial da criação, e a energia disponível que ele poderia usar está fora de escala. Mas por que ele não lutou diretamente na guerra se ele era tão forte? A resposta para isso já havia sido respondida. Apesar da quantidade impressionante de energia que o Pai Celestial tinha, ele não era um guerreiro, mas um artesão. Isso significava que se ele lutasse diretamente contra um ser como o Diablo antes de evoluir, ou mesmo contra o próprio Victor, a probabilidade de ele perder era muito alta. Em uma luta de alto nível, tudo importa, não apenas quanta energia você tem. De que adiantava ter toda a energia de um planeta dentro do seu corpo se você não sabia usá-la corretamente? Foi aí que Diablo errou. Ao evoluir, ganhou mais poder e qualidades como ser com todas as raças bíblicas em seu corpo. Essas qualidades podem ser inicialmente mais fortes do que seres inferiores e, a longo prazo, extremamente perigosas para seres mais fortes. Se alguém como os anjos da Ordem Superior ou Lilith tivesse enfrentado, a luta teria sido brutal, mas Diablo teria vencido. Isso porque suas novas qualidades como um ser híbrido das trevas e da luz superariam esses adversários a tempo, mesmo que ele cortasse as pernas ao evoluir. Ao lutar contra os anjos, ele teria usado seu potente miasma. E ao lutar contra demônios, ele teria usado a luz sagrada, que mesmo Lilith sendo resistente a esse atributo por ser uma deusa, ela ainda era um demônio e ainda estava ligada ao lado negro da balança. Sem contar que quanto mais lutasse, mais se acostumaria com seu corpo e aprenderia a controlá-lo. Por causa desses fatores, Diablo teria vencido. Mas ao enfrentar Victor, seu destino foi selado. Victor não podia ser combatido porque a energia de alguém era mais abundante. Ele era um guerreiro inato, tinha um grande arsenal de técnicas que superavam as de Diablo e não era gentil ou estúpido o suficiente para esperar que seu inimigo se acostumasse com seu poder. Além disso, sua própria natureza como progenitor de vampiros que tinha o poder de destruir almas era uma fraqueza para todos os seres que careciam de uma compreensão básica da alma e de como protegê-la. Diablo entrou correndo e pagou o preço por isso. Scartash, naquele momento, podia entender muito bem a frustração que Victor sentia. Como guerreira, sempre buscou adversários mais fortes e sabia que Victor era igual a ela. A própria Scartash esculpiu isso em sua alma, que foi tudo apenas para lidar com o responsável por jogá-lo no inferno. Victor queria um desafio. O ser que causou tanto caos no mundo deveria ser forte, certo? E de fato, ele era.
Mas Victor já o havia superado em tantas áreas que Diablo simplesmente parecia uma formiga na frente dele. Ia mudar de forma. Essa diferença ficou ainda mais aparente. Scatashi conhecia muito bem essa frustração. Foi algo que ela sentiu quando treinou sem parar para lutar contra o aluno mais forte de seu professor, apenas para descobrir isso no final. Ela não é tão mais forte que o aluno que eles se tornaram uma piada para ela. Anticlimático, decepção e desgosto eram as emoções de perder um bom desafio. Scatashi entendeu completamente. Mas para ela, isso não importava agora. Agora, ela sentiu um fogo dentro dela que pensou ter perdido. O fogo da melhoria, o fogo de treinar sem parar, o mesmo fogo que ela tinha quando era mais jovem. Vendo o progresso estrondoso de Victor, ela mordeu o lábio em antecipação e excitação. Preciso treinar. Eu preciso de mais poder. Não ficarei satisfeito se não lutarmos de igual para igual. Preciso pensar em como lidar com aquele raio vermelho dele que é claramente uma mutação da linhagem Fulger, uma mutação demoníaca. Ela estremeceu novamente. Ah, que energia imensa! E pensar que ele treinaria para controlar sua energia totalmente. No passado, quando Victor renasceu devido à evolução de Roshani, suas energias estavam fora de série. Em termos de energia, ele já estava no nível de um deus-rei. Mas por treinar no inferno por tantos anos, ele pôde refinar ainda mais essa energia e conseguiu controlá-la completamente. Graças a isso, ele se transformou em um ser de nível deus-rei muito perigoso. Poder sem controle era inútil, e Victor, como seu aprendiz, sabia disso. Afinal, desde o início, Victor era como uma pequena bomba atômica de energia. Então ela teve que esculpir esses princípios em sua mente. Rei de Deus. Apesar de serem chamados assim, eles não eram todos iguais. Eles foram chamados assim por terem imensa energia ou por serem líderes de um panteão de deuses. E quando dois seres do mesmo nível lutavam, o resultado seria bastante difícil de prever. Tome Zeus e Vlad como exemplo. Em termos de energia, influência e técnicas, Zeus estava no nível de um deus-rei. O mesmo se aplica a Vlad em relação a técnicas e energia, mas quem teria vantagem em uma luta um contra um? Vlad. A razão para isso era bastante simples. Suas características como progenitor eram muito contra Zeus. Mas isso não quer dizer que Zeus perderia facilmente. Ele ainda era o líder de um panteão, e o dono de um dos mais competentes deuses da forja. Então definitivamente haveria artefatos que seriam capazes de ajudá-lo na luta contra Vlad. Mesmo que os seres fossem classificados como reis-deuses, era impossível prever uma luta entre eles porque muitos fatores diferentes tinham que ser considerados, desde técnicas criadas até armas e habilidades especiais. Eles só podiam especular, não prever. Vendo Victor se aproximando deles, Scatashi continuou olhando para ele. Esta forma parece ser algo semelhante ao que Vlad tem. Ele sai vendo Victor se aproximando deles. Scatashi continuou olhando para ele. Esta forma parece ser algo semelhante ao que Vlad tem. Isso deixa seu corpo em uma espécie de estado líquido estranho que pode deformá-lo em quantas formas ele quiser. Aqueles olhos dele devem ser as almas dentro dele. Ele realmente acessou totalmente seu poder progenitor. Victor caminhou em direção às suas esposas, generais e anjos com passos calmos. A cada passo mais perto deles, o poder opressivo que emanava de seu corpo diminuía a ponto de desaparecer completamente, e ele voltava à sua forma padrão. Você parece desapontado, rei demônio. Isso mesmo, mocinho. Treinar por 700 anos apenas para descobrir que seu oponente é uma perda de tempo é uma pílula difícil de engolir. Não posso dizer que conheço esse sentimento, mas não deixe que isso te afete. Existem muitos seres mais poderosos por aí. Victor exibiu um pequeno sorriso, o deus dos anjos animando o rei do inferno. Isso não é uma novidade. Que hora para se estar vivo? Há um primeiro para tudo, e eu não sou o deus dos anjos. Eu sei. Ele deu um sorriso divertido. O homem murmurou algo em uma linguagem completamente desconhecida e falou: não se esqueça de me levar em um passeio pelo inferno. Como vou entrar em contato com você?
O homem levantou a mão e um cubo retangular dourado com runas azuis apareceu diante dele. Então, ele jogou para Victor. Quando você quiser falar comigo, apenas levante o cubo e diga meu nome, e eu responderei. Ah, parece um smartphone. Sim, mas serve apenas para comunicação entre dimensões. O inferno onde você mora tem muito miasma, o que causa muitos problemas de comunicação já que onde eu moro tem muita energia sagrada. Não vou me dar ao trabalho de explicar os detalhes técnicos, mas saiba que devido à alta concentração de energia, são necessários dispositivos especiais para que a comunicação seja possível. Você me subestima, mocinho. Eu entendo perfeitamente do que você está falando. Oh! Se fôssemos colocar na linguagem dos elementos, o miasma é denso e pesado como a água, enquanto a luz sagrada é leve e livre como o vento. Devido à distância entre nossas dimensões, e o acúmulo dessas duas energias em nossas respectivas dimensões, é muito difícil se comunicar sem um dispositivo especial. Impressionante. Victor bufou quando viu o rosto chocado do homem. Com a criação vem a destruição. Mas isso não significa que a destruição não possa entender o quão importante é a criação. Nem impede a criação de entender a necessidade da destruição. Se antes o homem ficava surpreso, agora ficou ainda mais. Ele entendeu completamente a mensagem oculta que Victor quis dizer. Você é um dos reis demônios que estou mais feliz em conhecer, rei demônio. Victor encolheu os ombros. Eu sinto mesmo, Goldig. Oh. Em algum momento no futuro, deixe-me visitar a casa dos anjos também. Tudo bem por mim, vou levá-lo em um passeio pela cidade celestial. O que? Os anjos exclamaram em choque. Eles não podiam acreditar no que ouviram. Victor ignorou os anjos e acenou satisfeito. Nos vemos por aí, mocinho. Tenho muitas coisas para fazer, principalmente tentar limpar a imagem dos meus demônios do inferno com os outros panteões. De repente, o Pai Celestial ficou completamente sério. Devo ajudá-lo nisso também. Não quero que uma guerra entre os panteões aconteça por causa do erro de seu predecessor. O mundo mortal já sofreu o suficiente. Falou em tom solene. Eu concordo com você, mas saiba que não vou curvar minha cabeça para ninguém. Você não seria um rei se fizesse isso, e eu também não planejo fazer isso. Bom. Victor assentiu, satisfeito. Entrarei em contato com você em breve. Tenho muito trabalho a fazer, principalmente limpando a terra do miasma. Vamos. Meus filhos. O Pai Celestial concluiu. Sim. A resposta dos anjos foi mais gentil do que Victor esperava. Victor levantou uma sobrancelha quando viu os anjos olhando para ele com medo e respeito em seus olhos. Até o anjo da morte tinha a mesma aparência. Uma luz sagrada apareceu e logo todos eles se foram. Victor olhou para suas esposas e sorriu um pouco ao notar o estado de Scatache. Victor caminhou até ela, e a mulher não demorou muito para se levantar e beijá-lo como se quisesse possuí-lo. Entre beijos, ela começou a falar, você, lute comigo. Ela separou o beijo e completou, agora mesmo. Toda a decepção que Victor vinha sentindo desapareceu diante do olhar daquele ruivo agressivo. Ah, como eu senti falta disso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.